Tudo Santos! Saudações alvinegras, aqui são os meninos de Fora da Vila de novo. Eu sou o Carlos Zuc e hoje vou trazer para vocês um especial que é baseado na parte de negócios do esporte, a parte financeira, para falar aí do Santos Futebol Clube. O que acontece? Todos os anos o Globo Esporte, o site do Globo Esporte, através do jornalista Rodrigo Capello, que é um especialista aí nessa parte de negócios do esporte, inclusive ele estava morando em Barcelona para fazer o mestrado dele nessa parte de gestão de esporte, negócio do esporte, fez lá no Instituto Johan Cruyff. Ele publica, sempre que são publicados os balanços, né? Então, assim, todo ano os times têm que publicar os balanços até uma determinada data, se não me engano, em maio, e é relativo ao exercício anterior. Então ele pega toda essa informação que é publicada pelos times, normalmente ele pega dos clubes da Série A e alguns da Série B. Depende de quem está na Série B também. Então, por exemplo, o Grêmio está na Série B, é um time que pega o Cruzeiro, sabe? Os times assim maiores, que costumam estar entre Série A e Série B. E ele faz esse trabalho, né, de análise. Então ele pega todos os balanços, ele faz toda uma comparação, ele tem critérios específicos para comparar. Às vezes o critério não é o mesmo de outras pessoas, mas às vezes o próprio time não usa o critério padrão, usa critério um pouco diferenciado, que daí ele não consegue ter acesso à total informação, mas com isso ele consegue fazer comparação. Então ele consegue falar especificamente no time e comparar os times entre si. E saiu no dia 8 de julho agora, sexta-feira, a análise do Santos. Então a gente consegue falar aí sobre o Santos de 2021. Então ali a gente consegue ver, tem algumas informações que puxam de anos anteriores para a gente entender a evolução de dívida e receita e tal. Então eu vou puxar esse texto, eu estou lendo ele aqui, então ele está na minha frente, e eu vou tentar trazer para vocês um resumo, assim, tentar também explicar e comentar a respeito para a gente entender qual que é a verdadeira situação do Santos, sabe? Então, o Rodrigo Capello começa falando do momento ruim do Santos, que o Santos tinha acabado de ser eliminado da Sul-Americana, desculpe, dispensando o treinador e diretor, que o Santos, os treinadores estão treinando aí cerca de 25 partidas, mais ou menos, antes de serem demitidos, e tá falando assim que a expectativa do torcedor e da mídia é de ver o Santos no topo da tabela, porque a gente foi talvez o time mais vencedor do mundo na época do Pelé, um dos times mais vencedores da história do futebol, considerando principalmente a era Pelé, mas depois da era, a gente teve ainda a era de Diego Robinho, depois a gente teve a era Neymar. Então foram, assim, são times que marcam a história, são times que entregam resultados e transformam o Santos numa marca poderosa, numa vitrine. Então existe toda essa expectativa, porém muitos problemas financeiros foram acumulados ao longo dos anos que prejudicam o desempenho do Santos hoje. Então ele comenta assim, e ele fala que apesar do Santos estar sofrendo no campo futebol, porque o Rueda está com dificuldades nisso, o Santos conseguiu dar início a uma recuperação das finanças, sendo que nenhum presidente antes do Rueda, em 10 anos, esboçou fazer uma recuperação financeira do Santos. E a gente consegue falar sobre isso aí analisando 2021. Então, vamos lá. Ele começa a falar que em 2021 o Santos conseguiu equilibrar razoavelmente a proporção entre faturamento, que é tudo que é arrecadado no ano, e o endividamento, que havia para ser pago até o último dia de cada exercício. E é um bom sinal, tem bons sinais para que o Santos engate uma recuperação. Ele fala que em relação às dívidas o valor bruto foi reduzido, não mudou tanto. Então, assim, de 2020 o Santos tinha um endividamento de 572 milhões e diminuiu para 526 milhões. E que o faturamento, que em 2020 chegou a só 175, subiu para 371 milhões. Então, o Santos cresceu muito em faturamento, reduziu a dívida, então você começa a enxergar que existe uma recuperação, né? Você vai aumentando o faturamento, vai reduzindo a dívida, até que o faturamento começa a passar o valor da dívida e você começa a ter um time que é mais saudável e que você consegue tocar. E que existe um sinal de que pode crescer. Relativo às receitas, os valores de direitos de transmissão e as premiações respondem pelo maior valor que o Santos tem. E funciona assim no mundo todo. Então, direitos de transmissão e premiação são os maiores valores que os times conseguem a receber.
Porém, a gente tem uma particularidade contábil que tem que ser levada em consideração que competições de 2020, por causa da pandemia, foram encerradas só em 2021. Então, muita coisa foi postergada de um balanço para outro. Então, quando a gente vê o Santos arrecadando em 2020 só 175, em 2021 pulando para 371, a gente pode enxergar aí que existe um valor grande de premiação, especialmente pelo vice-campeonato da Libertadores. Então, o Santos teve 66 milhões relativo à Libertadores, foi colocado no ano seguinte. Então, se a gente descontar aí, né, pegar, eu até abri a calculadora aqui para fazer uma continha rápida, 371 menos 66, o Santos teria subido de 175 para 371. Só que aí a gente tem que pôr os 66 naquele 175. Então, a gente teria 241 num ano e 305 milhões no outro. Então, uma diferença aí de 66 milhões. Coincidentemente, se as contas fossem feitas nos anos adequados, né, por conta daquela extensão de prazo de 2020, né, que acabou só no começo de 2021, a gente teria 166 milhões para trás. Mas o Santos teria crescido em receitas de qualquer forma, não ia ser o crescimento que foi registrado, mas teria um crescimento ali interessante. Se não fosse essa anomalia contábil, a curva do faturamento santista seria mais suave, né? Porque a gente vê uma curva bem grande ali. Depois eu vou colocar o link para vocês analisarem, vocês conseguem ver o gráfico também. E o perfil do faturamento do Santos em 2021, 219 milhões vieram de direitos de transmissão, onde estão as premiações, onde estão os direitos de transmissão em si. Na sequência, a gente tem o marketing e o comercial com 50 milhões, que é um valor que cresceu bastante. Depois tem um comparativo ali do que foi previsto para o que foi realizado. Vou passar para vocês ali também. A parte de torcida e estádio foram só 15 milhões, justificando aí também por causa da pandemia. A parte de outros aí, que tem a ver com outros valores ali, que vem de outras formas, assim, ele entra como também recebeu 15 milhões, e a parte de transferência de atletas, o Santos recebeu 72 milhões. Então, assim, na parte de marketing comercial, dobrou de valor, chegou a 50 milhões, patrocínio, publicidade, licenciamentos, e que é uma área que, desde que o Neymar saiu, o Santos tem dificuldade. Então, cresceu muito e ficou mais robusta, o que é muito importante. Na parte de torcida, que entra bilheteria e sócio torcedor, foi pouco dinheiro, e limitação de público por causa da pandemia. E o desempenho do programa de sócio até melhorou, de 10 milhões em 2020 para 13 em 2021, mas o valor ainda é baixo, sabe? Foram só 3 milhões de diferença. Agora, esse ano, com o programa Sócio Rei crescendo, a tendência é que a análise de 2022 traga números melhores nesse quesito. E na parte de transferência de jogadores, o Santos tem a virtude, só que é uma oscilação. Então, entram receitas impressionantes e também a rentabilidade cai para quase nada. Em 2021, graças às vendas de Lucas Veríssimo e Luan Pérez, o valor chegou a 72 milhões líquidos. Então já é descontado a participação em empresário, MUV, etc. Então foi um balanço produtivo. E aí a gente consegue ver na parte de entre o orçado e o realizado resultados concretos. Então o Santos conseguiu números bem próximos do que estavam realizados e ainda entra aquela diferença dos 66 milhões na parte de direito de transmissão, né? Mas daí a gente não contabiliza. E daí a gente vê o que ficou melhor e o que ficou pior. Então, assim, em direito de transmissão, o orçado foi 155, o Santos conseguiu 219. A diferença dá 64 milhões, que para quem conseguiu 66 por conta da premiação da Libertadores que veio para esse ano, então a gente tem uma diferença aí de 2 milhões. O Santos teria fechado em 2 negativo, teria orçado 155 milhões e fechado em 153. Na parte de marketing comercial tinha sido orçado 26, o Santos conseguiu 50, dobrou a quantidade. Bilheterias e estádio, o Santos orçou 16 e só teve 1 milhão realizado, então uma diferença gritante aí de menos 15. Sócio torcedores sociais, de 11 orçado, o Santos conseguiu 13, conseguiu 2 milhões a mais. Na categoria outros, de 12 foi para 15, 3 a mais. Transferência de jogadores, o Santos orçou 74, conseguiu 72. Perdão, ficou 2 milhões abaixo. E no total, o Santos orçou 293 milhões de valores para entrar e conseguiu 371, dá 77 milhões positivo.
Porém, descontados os 66, seriam 11 positivo. Então, o Santos terminaria positivo com 11 milhões. Não significa assim, é o dinheiro que está em caixa. Não, significa que foram 11 milhões a mais do que foi orçado, do que tinha sido previsto. Então, o Santos previu, conseguiu 11 milhões a mais. A folha salarial do futebol foi prevista em 128 milhões e o Santos fechou com 133 milhões, então foi menos 5 milhões a mais de valor anual, assim, que sai do caixa do Santos. E o resultado financeiro final, fechado, o Santos havia orçado menos 27, conseguiu menos 22, então ficou com 5 ali positivo. E no resultado líquido, foi orçado 70, o realizado foi 44, então a gente ficou com menos 26. Se não fosse 66 milhões, a gente teria um valor bem mais absurdo, aí, bem beirando aí os quase 100 milhões aí de diferença. E na parte de folha salarial, para vocês entenderem, tem mais a ver com performance em campo, né? Porque quanto maior a folha salarial, em teoria, você tem mais jogadores de mais qualidade, né? Recebem mais também. E nessa conta entra cálculo de salário, encargo trabalhista, direito de imagem, direito de arena, premiação, dedução, INSS e tudo mais. E o Santos conseguiu gastar um valor próximo do que estava programado. A gente pode discutir se esse número do Santos era suficiente para o bom desempenho esportivo? Até pode. Mas o importante é assim, que o Santos cumpriu a meta orçamentária, sabe? Então isso é um sinal positivo de recuperação, que talvez seja o grande problema do Santos e que impacta no campo. Porque se o Santos não tem condição financeira para brigar por coisas maiores, para trazer jogadores melhores, para fazer o dinheiro se reverter em resultado, não adianta também a gente gastar muito mais e continuar essa sina de prejuízo, que daí vai afundar a gente mais ainda, mas ao mesmo tempo a gente também não pode deixar o futebol de lado. Só que como a situação financeira hoje impacta no futebol, a gente resolvendo aos poucos a situação financeira vai se aliviando e o futebol vai tendo contratação, condições de melhores contratações e pagar mais. Enfim, o Santos teve um superávit de 44 milhões. Como eu disse, não é que o dinheiro sobrou no caixa, sabe? É apenas um resultado contábil para dizer que o Santos conseguiu fazer um bom caminho de recuperação. Nas dívidas, a gente tem dois tipos de dívidas para explicar para vocês. A gente tem dívida de curto prazo e dívida de longo prazo. As de curto prazo, normalmente, são as que precisam ser pagas dentro do mesmo ano. Então, assim, em menos de um ano tem que ser pago. O Santos conseguiu reduzir. O Santos tinha aí de dívida de longo prazo 312 milhões, de curto prazo de 312 milhões, reduziu para 250 em 2021. Então, o Santos conseguiu aí reduzir 62 milhões e as dívidas de longo prazo eram 260, subiram um pouco, foram só para 276. Então, teve muita negociação. Você joga algumas, estica algumas ali para longo prazo, em curto prazo você dá uma diminuída. Então, assim, não é uma quantia fácil de se lidar, sabe? Porque o Santos fatura cerca de 300 milhões, e daí tem todos os custos, e ainda tem isso das dívidas, só que melhorou, sabe? Então, a gente vê sinais de que o Santos está tentando. O Santos está tentando fazer a recuperação, o Rueda está no caminho de recuperação e austeridade. E é preocupante. Outra coisa é desclassificar a dívida. Você tem empréstimos bancários, o Santos teve alguns para poder reorganizar o caixa, e compromisso com jogadores e funcionários que tem como ser reduzido, né? Você vai negociando, você vai trabalhando, paga à vista uma quantia menor negociada e tudo mais. Aí o Santos fez um empréstimo com o Banco Safra de quase 32 milhões, teve uma antecipação, uma pequena antecipação da Receita Globo, uma pequena antecipação feita pela Federação Paulista, um empréstimo com o BMG, que é antigo e vai sendo diminuído gradativamente. E a péssima notícia é que esses financiamentos estão no curto prazo. Então, durante 2022, o Santos tem que pagar e, assim, atrasa, juro, multa e todos os problemas que advêm de ser um devedor. E as obrigações trabalhistas foram reduzidas no curto prazo. Então, tanto as dívidas correntes, né, da própria temporada, quanto os acordos, né? Que, por exemplo, o jogador saiu, fez um acordo anterior, não foi cumprido, e agora o Santos está cumprindo e fazendo bem certinho e se reorganizando nos prazos. Tem um gráfico aqui que fala do perfil de endividamento do Santos em 2021, e a parte fiscal fala de parcelamento de imposto, sabe? Então, se o Santos deixou de pagar imposto, faz um parcelamento e entra no Profut, entra em outros programas que foram feitos.
E na parte de dívidas que chama outros, estão fornecedores, outros clubes e agentes. Então, como muitos dirigentes abusaram de contratações, apesar de não ter como pagar dentro de prazo, o Santos carrega essa parte aí meio pesadinha também. E são essas dívidas justamente que podem acarretar em risco de punição da FIFA, como transfer ban, perda de pontos e eliminação. Então, o Santos, em 2021, devia 77 milhões para banco, 133 milhões em impostos, 181 milhões de dívidas trabalhistas e 135 dessa parte de outros, que é fornecedores, agentes, e que são as que podem dar algum problema. E aí, o Rodrigo Capello finaliza falando de futuro. E ele fala que o Rueda assumiu com um discurso de austeridade, que não foi só retórica, porque o Rueda cumpriu com o que ele falou, que ia ser difícil, ele lutou para fazer isso, e ele segue essa linha. Então, o Santos entrou com uma folha salarial em 2021, que era metade da folha do São Paulo, metade da folha do Corinthians e era um terço da folha do Palmeiras. Então, como que você compete em condições de igualdade no campo se o dinheiro é tão desequilibrado? O Santos está bem abaixo dos seus principais rivais. Porém, a gente também tem que analisar de uma outra forma. O Santos teve a 10ª maior folha do Campeonato Brasileiro do ano passado e terminou em 10º. Então, em teoria, o resultado do Santos em campo é condizente com a capacidade financeira. A gente sabe que a história não foi bem assim, porque o Santos sofreu muito até o Carille achar um jeito desse time jogar e pontuar. Então, a gente sofreu até o final e o Santos só conseguiu terminar em 10º lá no finalzinho do campeonato, né? Então, a gente precisa analisar isso. Porém, se a gente tem a 10ª folha e termina em 10º, a gente está parelho. Se a gente, por exemplo, tem a 13ª folha e termina em 7º, a gente está com um resultado excelente, porque a gente está muito acima do que se espera. Em teoria, o valor de investimento dita mais ou menos a posição que você vai estar. Então você consegue uma diferença. Da mesma forma, o Grêmio, que tinha uma das maiores folhas, e caiu. O resultado foi totalmente o contrário do que se esperava, sabe? Então, assim, o cenário não é bom para o coração, mas talvez seja bom para o bolso, sabe? É aquilo que a gente sempre fala do Rueda, né? Administrativamente, ele está desempenhando um bom trabalho aí dentro da realidade do Santos, renegociando e melhorando a capacidade administrativa e financeira para o Santos ter dias melhores. Não quer dizer que a diretoria também não errou, sabe? Então, assim, dá para fazer futebol melhor com menos dinheiro, eficiência. Só que o Santos trocando de direção, o Santos trocando de técnico, o Santos mudando as coisas, você não tem esse caminho, sabe? Você não tem um projeto, um planejamento que seja seguido e que o Santos possa trazer tranquilidade, possa ter resultados melhores do que o investimento que o Santos pode fazer, sabe? No fim, a gente fica sempre parecendo que está sempre um pouco abaixo do que realmente dá para entregar, sabe? E falta convicção, sabe? Falta convicção de bater no peito e falar, é assim que eu quero, o projeto é esse, as pessoas são essas, e assim vai. E a torcida, a história do Santos, a imprensa, espera um desempenho esportivo grandioso do Santos e a mentalidade de restringir custo, de reestruturação é necessária, porque senão o Santos não vai sobreviver e vai acabar quebrando. E aí entra naquilo que a gente já falou, tanto eu quanto o Danilo. Se o Santos, o presidente Rueda falou que ele prefere fazer uma SAF com o Santos com as contas bem, com as contas funcionais, porque daí é um valor diferente a ser pago do que simplesmente, entre aspas, vender o Santos para pagar dívida, sabe? Coisas que aconteceram com o Cruzeiro, com o Botafogo, está acontecendo com o Vasco. Então, assim, os times meio que estão se livrando das dívidas e vendendo o controle. A ideia talvez seja vender uma porcentagem para levantar caixa, ter um investidor que vai trabalhar junto e vai ajudar na parte de melhor organização, profissionalismo, etc., porque vai cobrar resultado, transparência e tudo mais. E só que sem comprometer o controle, sabe? Então, é uma coisa que a gente ainda não viu, até porque a lei da SAF está muito recente, poucos times realmente já estão com a SAF funcionando, que eu sei, o Cruzeiro e o Botafogo só já, né, se valendo dos investidores e dos novos donos, na verdade, né, nem investidores. E o que a gente tem de opção? A Vila está voltando a gerar receita, só que o dinheiro nunca foi expressivo. A Vila nunca deu um grande valor. O Santos jogando fora de casa ganha mais. O Santos jogando em Barueri ganha mais do que na Vila. Se puder jogar em São Paulo, então melhor ainda, acaba ganhando muito mais. E vendas de jogadores acabam se tornando necessárias, porque tem que ficar o tempo todo formando, vendendo, para poder ir tapando os buracos. E não é nem para aproveitar, assim, você pegar e falar, cara, vou vender o Ângelo aí por 35 milhões de euros.
Vamos lá. Daria, eu estou fazendo uma continha aqui rápida, daria em torno aí de 180 milhões de reais. Vamos lá. 180 milhões de reais entrando no caixa do Santos hoje. Digamos que o Santos separe o valor para terminar o ano e o restante seja só para pagar as dívidas mais urgentes ali e dar um fôlego. A gente tinha visto ali que em 2021 o valor total da dívida de curto prazo tinha ido para 250. Então, digamos aí que o Santos esteja gastando 12 milhões na folha, a gente pensando em 6 meses, 12 vezes 6, daria 72. 180 menos 72 daria 108. Então, o Santos conseguiria reduzir a dívida aí talvez em 108 milhões. Negociando, pagando à vista, talvez reduzisse um pouco mais. Então, do total da dívida, que era 250 de curto prazo, mais 276 de longo, que dá 526, menos, vamos jogar só os 108, diminuía para 418. Então, assim, você já consegue trabalhar. E daí, se você tira metade não, mas ali tudo do curto prazo, negocia, consegue enxugar um pouco mais, talvez o Santos conseguisse baixar aí para 120 de curto prazo, com 276 uns 400 milhões. Aí começa a ficar perto de um ponto de equilíbrio, né? Porque se o Santos fatura cerca de 300 no ano e fica devendo 400, consegue negociar algumas para pagar em longo prazo e a de curto prazo fica dentro do que dá para pagar, o Santos começa a conseguir pagar e conseguir investir mais em jogadores de ponta, jogadores que possam fazer a diferença, né? Que mais? Talvez a liga de clubes possa destravar novas receitas, porque daí dentro da liga, a liga seria um produto e os times receberiam por uma porcentagem, entraria um dinheiro bom, que é uma coisa que o Rueda já falou, e é inteligente pensar isso. Estão falando da construção do novo estádio, que seria interessante, sabe? Porque daí você diversifica, faz shows, faz eventos, consegue diversificar a receita e trazer dinheiro que hoje o Santos não tem. De repente, abertura da SAF para poder ajudar, só que dentro de um formato que o Rueda acha interessante, o Rueda já falou que não vai fazer, então, assim, até o fim de 2023, não, provavelmente não vai ser falado em SAF no Santos, a menos que aconteça uma tragédia, o Santos seja obrigado a tomar essa proporção, sabe? Mas tudo é difícil, sabe? Tudo demora, tipo, a liga já não vai sair ano que vem, os contratos vão até 2024, que já estão negociados de direitos de transmissão, então antes de 2024 não vai ser negociado nada. Muito provavelmente ano que vem vai esquentar a ideia de liga para começar a negociar os contratos que começam depois de 2024, sabe? Então, muito difícil. E ele termina com um trocadilho ali que o Rueda precisa tirar algum peixe da cartola para reconquistar a confiança na gestão. E realmente, sabe, o Rueda começou com bastante apoio e agora nem a base dele está apoiando mais. Então, só dificuldades. Não vejo o Santos agressivo, sabe? Porque não tem dinheiro, não adianta, sabe? Não adianta falar, vou trazer, sei lá, o lateral direito brasileiro que é titular do, sei lá, do Chelsea, sabe? Uma coisa assim. Ou então que é reserva lá, mas deveria ser titular em qualquer outro time do mundo. Daí você fala, vou trazer o cara. Com que dinheiro? Não se paga o salário, daí vai ficar devendo, vai ter que, sabe? Você aumenta a dívida, você piora o problema que ele está tentando solucionar. Então, o Santos vai ter que trazer jogadores de reforço. Então, o Santos vendeu o Kaique, né? Então, nessa de vender jogadores, aí o Santos está vendendo o Kaique, deve ficar com 26 milhões de reais por 70%, e tem mais 20% de uma futura venda. Tá esperando o Barcelona dar ok, né? Porque o Barcelona tinha a preferência aí de levar o Kaique, mas é muito provável que o Barcelona não execute agora, porque está sem dinheiro, então é bem provável que o Almeria compre. O Santos fica com 26 milhões, mas fica com 20% de uma futura venda. Então, se no futuro, de repente, o Kaique for vendido aí por 15 milhões de euros, o Santos ficaria com 20%, ficaria com em torno aí de 30% do... Ficaria com... Pera, 30% não, falei besteira. Ficaria com 3 milhões de euros. E eu estou tentando fazer a conta aqui, mas a calculadora não está ajudando. 15 milhões de reais a mais os 26 que já vendeu, 40 milhões, sabe? Assim, e lembrando que Kaique é reserva, ainda não se firmou como titular, teve um período curto titular, mas daí teve lesão.
Então, assim, a gente tem que pesar prós e contras. O Santos vai ter que ir atrás de zagueiro, porque o Velasquez rescindiu, o Robson Reis saiu por empréstimo, o Kaique está saindo agora para o Almeria, o Alex voltou, vai poder estrear a partir do dia 18, quando abre a janela, então a partir de segunda-feira que vem já o Santos vai poder reinscrevê-lo. O Santos vai ter que trazer um zagueiro, até porque me preocupa a qualidade dos reservas, né? Hoje, o Santos está com Michael e Bauerman de titular, daí Luiz Felipe na reserva, que já... Aí o Alex ainda não pode estrear, tem só o Derek, de zagueiro ali no sub-20, aí vem o Alex também, a gente não sabe que nível que tá, para ser titular, para suprir a ausência de um dos zagueiros, talvez o Santos precise trazer um zagueiro mais confiável para ser o reserva imediato dos outros dois, que era o caso do Kaique. Vai ter que trazer lateral direito, porque o Madison tem só contrato até o fim do ano e aparentemente não deve renovar. Eu acho pouco provável também, porque ele nunca se mostrou grande jogador diferenciado. O Auro, fraco, sabe? A reserva do Madison, que não agrada. O Santos tem o Lucas Pires, que agora está lesionado. O reserva é o Felipe Jonathan, mas abaixo tem ninguém. Felipe Jonathan não fez um bom jogo, não vem assim de uma sequência boa. De vez em quando ele tem um lampejo, faz um jogo melhorzinho, mas nunca mais jogou o que jogou com o Sampaoli, jogou com o Cuca. A gente precisava ter um meia atacante e fico triste agora pelo Pirani ter saído, porque se agora o Busto saiu, o Busto não gostava, de repente o Pirani podia ser esse jogador. O Bruno Oliveira tem mostrado algum futebol, o Carlos Sanches jogando ali, bacana, porque o Danilo fez uma observação muito boa, né? Pelo menos é um jogador que sai, a gente sabe que não vai maltratar a bola, sabe? E isso é um diferencial para o Santos nesse momento. A gente precisa de outro ponto esquerda, porque na direita a gente tem o Ângelo, a gente tem o Léo Batistão, a gente tem a opção de jogar o Lucas Barbosa, mas fora o Lucas Braga a gente não tem ninguém. Marcos Leonardo na frente, beleza. Talvez saia o Ricardo Goulart agora. Dependendo da negociação, pode ser bom para o Santos, porque ele não jogou nada. E é um jogador muito caro, é o mais caro do elenco. Então, talvez isso possibilite que a gente faça outros investimentos. Enfim, o grande problema é: precisamos ficar na primeira divisão, precisamos que o Santos se recupere no campeonato, né? Porque Copa do Brasil já praticamente jogou no lixo, Sul-Americana a gente jogou no lixo, e é Brasileirão. Então, assim, vendo o copo meio cheio, não ter outras competições para atrapalhar com um elenco que é bem limitado e não achou um ritmo interessante. O problema é quem vai ser o técnico, quem que vai conseguir recuperar esse time, que não vai ser tão diferente. Talvez venha um lateral, talvez venha um meia, talvez venha um ponto esquerda, mas eu acredito que não vai ser muito além disso. Provavelmente um zagueiro, talvez o zagueiro seja mais para compor elenco do que para ser a contratação bombástica. Mesma coisa eu vejo o ponto esquerda, capaz de ser um jogador para compor o elenco e ficar abaixo do Lucas Braga. Lateral direito, capaz de ficar abaixo do Madison também, talvez nem venha. Eu acho que o Esteiro Santos precisa, é uma posição que a gente sofre bastante, até com as lesões, suspensões, etc. Enfim, muitos problemas da gestão Rueda, principalmente na parte do futebol, se virando com o que dá para fazer aí na parte esportiva, lembrando que o Santos não está num grande mercado, a cidade de Santos é bem limitada de população, geograficamente, com o mercado para bancar o time o dinheiro que o time do Santos precisa. A nossa torcida no Brasil é grande, mas ela não é uma torcida lá muito próxima, muito fanática, muito consumidora. A gente precisa que exista mais engajamento, então o Santos precisa ir atrás desse engajamento. E a gente tem uma torcida muito velha, e isso é um problema de médio e longo prazo. Porque se a gente não renova a torcida, quem que vai torcer para o Santos no futuro? A nossa torcida se encolhe, dos adversários cresce e a gente fica para trás. Então esse dinheiro que pode vir aí de valores comerciais, estruturação, etc., não entra nunca. E é isso, galera. Infelizmente, mais um ano complicado. Acredito eu, o Rueda falou que 2023 é o ano que o Santos teria um pouco mais de tranquilidade, então vamos lutar para não cair, vamos lutar para ter um campeonato tranquilo que a gente não teve ano passado. O campeonato está muito embolado nesse momento. A gente tem um bolinho na parte de cima, um bolo grande do meio até as primeiras posições do rebaixamento, e daí temos dois times lá para baixo. Fortaleza e Juventude um pouco mais para baixo. Então,
sabe? Pode mudar muito. Uma sequência de 2 jogos com resultados ruins, você cai mais 2 positivos, você também cresce bastante. Tanto que, pô, o Santos estava numa de não ganhar, ganhou e tranquilizou, sabe? Assim, numa posição intermediária. Então, lutar bastante, vai ser muito competitivo, vamos sofrer bastante até o final. Tomara que o técnico que venha seja um técnico que dê essa tranquilidade que a gente está precisando. Tomara que o diretor também faça esse papel e consiga trazer os reforços que o Santos precisa. E vamos torcer muito, infelizmente vamos continuar sofrendo, para que o Santos tenha um futuro melhor e que seja um futuro viável. Porque, assim, digamos que o Santos tivesse endividado e tivesse sofrido agora, estivesse na Série B, o Santos fosse o Cruzeiro. Talvez o Santos tivesse feito uma SAF para se salvar, e com esse investimento o Santos cresceria no nível de futebol, poderia voltar a pensar nisso. O problema é que o time seria vendido por um dono, e aí fica a critério dele fazer as escolhas, sejam boas ou ruins, sabe? Então, talvez a ideia do Rueda seja uma boa, mas a gente tem que ver também se o lado esportivo do Santos aguenta mais um ano para depois, 2023, ainda ter uma estruturação para só em 2024 a gente começar a ver sabe, aquela coisa grande que vai trazer os resultados que todo mundo espera pela grandeza e história do Santos. É isso, galera. Obrigado a você que assistiu até o final. Curtam, comentem, compartilhem. Deixem nos comentários a sua opinião sobre a questão financeira. Eu vou pôr na descrição o link ali da matéria do Globo Esporte, escrita pelo Rodrigo Capello, para vocês verem os gráficos, conseguirem ler, porque só falar às vezes não fica tão visual, né? A gente precisa olhar para entender do que está sendo falado. Tragam mais cientistas e para cima deles. Um grande abraço.